Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo, reencontrando a língua portuguesa. E hoje nós vamos retomar o tema de pronome pessoal. Dentro do pronome pessoal, você recorta a parte dos pronomes átonos, ao enquadramento que você deve dar nos pronomes átonos. Enquanto os outros pronomes têm pequenos problemas localizados, pequenos problemas que você localiza por causa de um uso específico ou por causa de uma regra, agora não. Agora você percebe que é uma dinâmica completamente diferente. A banca sai de uma situação problemática entre usar o eu e o mim para uma coisa infinita. São mais de 10 mil verbos envolvidos agora nessa matemática que a banca nos impõe. Tá bom? Vamos voltar à lousa, então, para retomar esse conceito da questão que envolve o pronome átono. Notem que nós temos um primeiro bloco de informações que vai envolver a colocação, que nós vamos trabalhar imediatamente. Regras de colocação pronominal. Ontem nós vimos que esses 4 primeiros aqui, o a, os as, dependendo do lugar em que estão, podem exigir regras de adaptação. Adaptação que ora ocorre em verbo, ora ocorre em pronomes. E essas adaptações são estranhíssimas ao brasileiro, a ponto de algumas delas você nunca ter visto na prática e muito menos executado. Então, essa tensão da prova faz com que você se aprimore em relação a isso. E temos o ponto alto de tudo isso, que envolve quando se usa o, quando se usa o lhe. Tá bem? Seria bacana vocês perceberem que, de acordo com a banca, cai mais uma coisa do que outra. Não é? Mas é universal, todas as bancas vão trazer questões envolvendo a colocação. Então, eu diria assim, professor, por onde que eu começo? Pode começar por qualquer coisa. Adaptação, tipo ou colocação. Mas onde você deve enraizar e ter um controle de qualidade alto é exatamente na colocação pronominal. Porque todas as bancas passam por lá. Tá legal? Agora, num dia que você estiver bem ferrado mesmo, você fala, já estou todo ferradinho mesmo, todo estragado, todo cheio de problemas, volta um instantinho comigo aí. Pegue questões da Carlos Chagas. Provas de 2017 até a última que você encontrar. É sensacional. Professor, uma prova de 1900 e bolinha, né? Do século passado. É em cima da pinta. Você vai ver que a banca não muda em nada. E não precisa mudar. Você pega aí 20, 30 anos, o mesmo fato gramatical. Vamos à lousa, por que esse fato gramatical é importante? Olhem lá. Quando você tem uma frase como essa, tá bem? Há um engano lá no processo, porque, na realidade, a acusação não procede. O homem não entregou o produto ao suspeito. Então, a banca oferece uma frase como essa para você e há uma ação por fazer. E é essa ação que o brasileiro traz uma dívida, traz um déficit. Notem que o verbo entregar é um verbo que traz 2 vínculos importantes. Do verbo nasce esse vínculo. Quem entrega, entrega algo. E quem entrega algo a alguém. Então, quando nós chegamos no uso dos pronomes pessoais, há um pressuposto. Aqui está em jogo regência, crase e o uso do o versus o lhe. Você fala assim, professor, para eu acertar o uso do o e do lhe, o que eu preciso? Você tem que saber a gramática quase. Você tem que estar, nos pontos muito importantes da língua portuguesa. Regência, crase. Então, estamos diante de um verbo transitivo direto e indireto. O produto é objeto direto, ao suspeito, objeto indireto. Se você estivesse lá na prova, qual dos dois você pediria para retirar? Você é a banca. Você fala, vamos substituir o produto ou o suspeito? O que você escolheria se você fosse banca? Os dois são difíceis, tá bem? Notem que isso não cabe apenas
a você dizer, professor, qual que é o mais... Os dois são difíceis. Vamos imaginar, então, em vermelho, a banca sublinhando o produto. Se você fosse trocar o produto por um pronome, a troca correspondente seria o homem não o entregou ao suspeito. Olhar para esse elemento, o produto, e entender que ele equivale a esse pronome o. Olhar para um e entender que o outro equivale, olhar para produto e entender que equivale ao pronome o, é uma sabedoria que exige uma soma, né? A regência, a crase e o uso do o versus o lhe. Há um conjunto de habilidades nisso. Então, a hora que você olhar para o produto e entender que esse produto equivale ao pronome o, a palavra equivale vira um segredo. Tá bem? Volta um instantinho comigo. Nós estamos começando a entrar em algumas situações em que a palavra equivalência é muito importante. Notem que há vários momentos da banca que ela pede para trocar uma coisa pela outra, para transformar uma coisa pela outra. E se a minha memória não está equacionando isso daí, não está reconhecendo, ela não consegue produzir esses níveis de equivalência, em que um termo, o produto, equivale ao pronome o. Olhar para um e saber que o produto é algo que nós temos que imaginar como algo a ser dominado pelo estudo, pelo treino, e a minha memória começa a ter um planejamento de concurso. Na nossa vida prática, você fugiria disso. Você controla isso daí, mas a banca te impõe. Então é que você vai criando equivalências, que ocorrem na voz passiva, que ocorrem na crase. Trocar uma peça pela outra equivale a... Quando nós aprendemos a troca por sinônimo masculino, é isso que eu tinha que perceber, né? Que falei ao aluno equivale a falei à aluna com crase. A palavra equivalência, quando começa a rodar aqui dentro, você começa também a ler a questão de prova. Aquilo equivale a outra coisa. Isso é fundamental. Então, quando nós vamos aqui observar a troca, vamos agora com o azul. Ó. A banca pede para você trocar ao suspeito por um pronome. Professor, eu trocaria pela forma a ele. Opa, perfeito. Pena que a banca não quer que você faça essa troca. Ela está correta? Corretíssima. Pode e deve utilizar no dia a dia. Essa troca você não erra nunca. O homem não entregou o produto a ele, ponto final. E a vida continua. Só que a banca falou, opa, essa equivalência não tem graça. Acerto eu, acerta você. Ele quer, então, o pronome átono. E aí entra, então, por causa da função, por causa da preposição, o uso, o homem não lhe entregou o produto, em que esse lhe agora, esse lhe representa o objeto indireto. Esse lhe substitui o objeto indireto. Tá legal? Mais cedo ou mais tarde, o aluno vai me perguntar, professor, e se eu quisesse trocar os dois ao mesmo tempo? Poderia trocar os dois? Sim, no século XIX. Você entraria na máquina do tempo, volta lá no século XIX. Na época do Machado de Assis, por exemplo, você poderia juntar os dois e dizer o homem não lhe entregou. Mas daí você vai olhar para mim e falar, professor, já está ótimo a confusão que é. Para que aprender aquilo que não é mais no português, né? Mas houve uma época em que esses dois elementos se somavam e você podia trocar os dois ao mesmo tempo. No português contemporâneo, eu tenho que entender que não. Ou eu troco um, ou eu troco o outro. O produto virou pronome o, ao suspeito virou pronome lhe. Tá legal? O grande segredo é olhar a preposição a, para entender o uso do lhe na língua portuguesa. Professor, por isso que nós estudamos antes crase, regência, para poder chegar aqui e entender a dificuldade. Fala, professor, ainda tenho dificuldade. Então volta no capítulo anterior, no capítulo da crase, no capítulo de regência. Tá legal?
Por isso, imaginem que essa troca é uma troca correta, né? O homem não entregou o produto a ele, bem como dizer o homem não lhe entregou o produto. Há uma equivalência entre essas duas trocas pronominais. É o pronome átono e o pronome tônico. Tá bem? Toda a prova da Carlos Chagas vem exatamente com uma questão igualzinha a essa, e nós vamos daqui a pouco resolver uma. Para você sentir que em uma questão você faz 5 vezes isso. São 5 alternativas em que isso está sendo exigido. Ah, professor, eu preciso treinar. Pega uma questão. Numa questão, 5 vezes isso se repete. Tá legal? Volta um instantinho comigo para a gente pensar então. Todos os exemplos que eu dei agora, eles vão perder o impacto de uma questão. Né? Esse uso do artigo, o uso da preposição a, você está começando a ter um olhar que repete muito. Por isso que o calor da questão é diferente desse exemplo artificial. Tá bom? Seria bacana que vocês tivessem 1 hora, uma hora e meia na vida de vocês, em que você para só para resolver questões de pronome átono. Há sites que você coloca lá a banca, a data, o nível de escola e escolhe o tema. Né? Você pega lá, tem 2, 3 listas para você resolver questões de pronome. E aí o mundo fica numa cor completamente diferente desse mundo azul ou cor-de-rosa que o professor coloca. Né? Eu vejo assim, o quarto da minha filhinha caçula, é tudo cor-de-rosa. Tudo. Né? Eu falo para a mãe, daqui a pouco essa criança não vai entender outra coisa que não seja cor-de-rosa. Né? Parede, brinquedo, você entra lá, eu fico até meio assim. Né? Então isso não faz bem para a vida da pessoa. É uma cor só, mas é uma cor que transpira, né? uma alma feminina. A alma feminina parece que tem esse protótipo da cor. Então parece que isso a gente reforça até que intoxica a criança. Né? E para o homem o azul. Então, quando eu usei a camisa cor-de-rosa pela primeira vez, foi uma quebra de tabu. Né? É aquela coisa que você enfrenta a gozação e tal. Fala assim, não é cor que vai definir a preferência da pessoa. Né? Mas a sociedade vai lá e fixa isso. Aqui o professor vai começar a repetir essas cores. Ah, mas a banca não. A banca traz um arco-íris, uma diversidade de cor sensacional. Então, daqui a pouquinho, a gente vai para a questão. É na questão que nasce o candidato. Aqui está nascendo o aluno, o estudante. Ainda não nasce o candidato. O candidato nasce lá na questão. Tá bom? Vamos, então, a um último exemplo. Olha o último exemplo aí. Ó. A banca vem e pede para você substituir a dívida por um pronome. O que você faz aí? O governo deve financiar a dívida. Como que essa transformação vai se dar? O que vocês fariam aí? O governo deve financiar a dívida. Então, comece a perceber que estudar é, antes de tudo, adquirir um comportamento. Tá bem? Ainda não dá para fazer globalmente esse comportamento. Nesse tipo de questão, você tem que definir tipo, a colocação e se há ou não a adaptação. O seu olhar sobre isso é um olhar técnico. Ah, professor, eu acho. Não, não tem acho. É o é. É assim que fica. Por isso que nós passamos pelo tipo, pela colocação e pela adaptação. Então, cumpra cada uma dessas etapas. Ali, por exemplo, vai ser o pronome a ou o pronome lhe que substitui a dívida? O que vocês acham? A ou lhe? O que vocês usariam no lugar da dívida? Qual que é o pronome que equivale à dívida? O que vocês acham aí? Qual que é o... então vamos voltar. Você fala assim, professor, onde que eu tenho que voltar? Lá na regência. Sujeito... E aparece pela primeira vez aqui no curso um fato que eu não comentei até agora. Né? Você tem aqui uma locução verbal. Não é um verbo, é uma expressão verbal. E o deve é o verbo auxiliar, financiar é o verbo principal.
os nomes já falaram tudo. Auxiliar e principal. Então, olhe o verbo principal. Esse verbo principal, ele carrega consigo o sentido da expressão. A essência está ali. E quando você for analisar a regência, é nele que nasce a regência. É nele que eu tenho que focar para determinar a regência. O deve, como o nome diz, é mero verbo auxiliar. Mero verbo auxiliar. Então, toda a força de análise está aqui no financiar. Então, há um olhar que começa a ter um aprimoramento em dar foco. Não é olhar para qualquer coisa. Esse é um verbo que transita. Esse é um verbo que produz um nexo com a palavra dívida. Porque o ato de financiar pressupõe um objeto que sofra ação. Então, esse verbo transita até um objeto. E aí você tem que agir com duas atitudes, uma ligada à outra. A primeira atitude, retomando, então aí entra uma técnica, que é a projeção mental. Se ele deve financiar algo. Nessa relação, você não vê nenhuma preposição. De financiar até algo é uma linha sem preposição. E aí olhamos para esse A, e aí o jogo pode estar estagnado ou funcionando, gente. Dependendo do que você faz diante desse A. Como se classifica esse A aí? Artigo, se eu fosse você, eu falaria o nome completo. Artigo definido feminino singular. Já que chegou ali, é aí que começa a coisa totalmente diferente. Se houvesse um sinalzinho em cima desse A à esquerda, nunca você poderia falar que é só artigo. A ausência do acento grave em cima desse A sinaliza para nós que ali não tem preposição. A ausência do acento grave te diz: olá, eu sou apenas o artigo. Porque você tem o verbo, tem o substantivo e apenas o A está te dizendo: não tem nada em cima, portanto não tem preposição, portanto eu sou o artigo. É aí que a gente começa a ler o óbvio. Bate o olho no A e fala: o verbo não exige preposição, esse A é um artigo, portanto, diante dessa dupla observação, a projeção não traz preposição. Eu olho para o A, eu sei que esse A é só um artigo, eu concluo que esse verbo é transitivo direto, a dívida é o objeto direto. Então aqui eu acabo de cumprir a primeira importantíssima tarefa, que você deve imaginar que a imensa concorrência não alcança. A pessoa já para ali, ele não entende. Por quê? A dívida equivale ao pronome a. Ele não entende essa relação, que a dívida é igual ao pronome a, equivalente. E a resposta é: a dívida é objeto direto, esse pronome substitui o objeto direto. E isso